Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara. O vídeo de hoje vai ser sobre MCCP, que é... Eu tô com MEV na cabeça, que era mudanças de estilo de vida, mas não é MEV, é mudanças no comportamento. Na verdade, é método clínico centrado na pessoa. Tô com dificuldade de criar esse nomezinho. Então, o MCCP é um método clínico concentrado na pessoa. Aqui, basicamente, o que a gente vai falar é sobre todo aquele processo de envolver, de você... É como se fosse o princípio da atenção primária à saúde. Que é aquilo que a gente sempre aprende aqui. A gente deve tratar o paciente, mas não focar somente na doença dele, mas entender o paciente como um todo. O método clínico centrado na pessoa é isso, né? É você tratar a pessoa envolvendo ela toda, envolvendo todos os problemas dela na vida dela, não só considerar apenas a doença. Ah, Ana Clara, como assim? Eu não entendi muito bem sobre isso. Eu vou explicar melhor, um minutinho. Esse método clínico centrado na pessoa, ele é muito utilizado justamente na atenção primária, né? Vai romper com o modelo tradicional, onde você é centrado na doença, onde o paciente só chega falando, tô com isso e tal, você, então você vai tomar tal coisa, o tratamento é isso, você vai fazer, pronto, acabou. Não é isso, entendeu? O método clínico centrado na pessoa, como que ele vai romper com esse método tradicional de focar só na doença? Então ele vai considerar as crenças da pessoa, ele vai considerar a cultura da pessoa em si, as expectativas que a pessoa tem em relação àquela doença, a experiência que ela tem em relação com aquela doença, o que isso vai mudar na vida dela, entendeu? Então foca mais ou menos nisso. Então, qual evento, a pergunta principal aqui é o seguinte: qual evento culmina na clínica do processo de cuidar? Obviamente, no caso, seria a consulta em si. Então, a gente inicia cuidando do paciente na consulta. É na consulta que você ouve o paciente. É na consulta que você entende como que é a vida do paciente, entende os sentimentos dele. Então, esse é o evento principal em que a gente já inicia cuidando do paciente, que a gente já inicia com todo esse cuidado centralizado no paciente em si. Então, a consulta é nela que o sofrimento é expresso, é nela que você tem um vínculo, que o vínculo é construído com o paciente, é nela que as decisões são tomadas em conjunto, não só apenas o médico lá, tá? Você vai tomar, sei lá, você vai tomar dipirona e pronto, acabou, não tem outra coisa. Não, é nessa que você vai conversar com o paciente, olha, tem a dipirona, tem o ibuprofeno que você pode tomar, qual que você acha que é melhor pra você, entendeu? Então, assim... no momento, a consulta é o momento principal que a gente tem. E na atenção primária à saúde, a consulta ela não é apenas o espaço diagnóstico, né? Que foi o que eu falei, que é o momento em que você senta e só fala, tá bom, você tem isso, então você vai tomar tal coisa. Não, é na consulta onde você é o espaço de encontro com o humano, é o espaço onde você tem empatia, onde você tem que ter a escutativa, que você tem que estar prestando atenção no paciente, você deve ter respeito, você deve entender o paciente como um todo, não só a doença. Isso eu acho que é a coisa que eu mais escutei durante esses meus 4 períodos, esses meus 2 anos e meio na faculdade. Entender a pessoa como um todo e não só a doença em si. Aí no slide, né, que eu acompanho o vídeo, faço vídeo através dos slides, né, tá entre a diferença de comunicação e informação. A comunicação, ela é um processo relacional, é uma integração e os significados são atribuídos em conjunto. Então a comunicação, vamos dizer que é um diálogo que você tem com o paciente, vocês dois conversam, vocês dois planejam, vocês dois tentam entender o que está acontecendo, entendeu? Agora a informação é um método que eu só chego e passo tal coisa para vocês, é que nem o que eu tô fazendo aqui agora no vídeo, estou transmitindo informação, entendeu? Então seria mais ou menos isso. Então a informação é onde você vai ter dados isolados, onde você vai transmitir informações de formas técnicas, sem necessariamente ter um diálogo envolvendo, sabe? Uma conversa em si. Então a informação é você transmitir dados, enquanto a comunicação é você construir um entendimento com o paciente em si. Então,
Não, eu vou perguntar para vocês uma pergunta que acaba sendo meio óbvia, né? É, no método clínico centrado na pessoa, a gente vai utilizar o quê? A comunicação ou a informação? Obviamente que vai ser a comunicação. Então, no método clínico centrado na pessoa, existe uma comunicação verdadeira, gente. Uma das coisas que eu infelizmente mais tenho dificuldade é na escuta ativa. Porque o paciente ele vai falando, eu vou às vezes me viajo, assim, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu tenho que tratar. E é uma coisa que exige muito, tanto no método clínico centrado na pessoa, mas também para você ter uma boa construção de uma anamnese, né? Então, você tem que ter essa escuta ativa com o paciente. Vocês têm que, não é apenas você transmitir a informação, é você explicar para ele o que está acontecendo, o que ele entende sobre isso, qual que é o seu sentimento em relação a isso. Ah, isso vai te atrapalhar em tal coisa, então vamos melhorar isso para tentar diminuir os efeitos colaterais que tem sobre a sua vida, sabe? Então, é mais ou menos isso que funciona. Então, o modelo tradicional que a gente tem é aquele modelo centrado na doença. Então, foca em sinais e sintomas, tem uma linguagem técnica, o médico é como a autoridade que tem, o diagnóstico é o objetivo principal. Agora, no método centrado na pessoa, já tudo ao contrário do que a gente falou. O paciente que é a prioridade em si, vai focar nas experiências, no sentimento do paciente, na vida do paciente em si, na cultura dele, nas crenças, nas expectativas dele. Então, o método centrado na pessoa foca na experiência da doença, na linguagem leiga, mais técnica traduzida, decisão compartilhada e a pessoa, o paciente como protagonista, principalmente, gente, linguagem leiga. O paciente chega pra mim, tô com tal sintoma, eu falo, pô, tu tá com uma cefaleia. O paciente vai perguntar, que merda é uma cefaleia? Esse dia eu tava conversando com minha mãe, né, eu falei, não, mãe, eu acho que eu tô constipado, acho que eu tô com constipação. Aí, mãe, o que é isso? Aí eu esqueci, falei, mãe, constipado e tal coisa, entendeu? Então, tipo assim, tem paciente que é leigo, não sabe. O paciente não é obrigado a saber as linguagens do glossário médico, entendeu? Então, usa uma linguagem que ele mesmo entende. Se você chegar lá usando termo técnico que ele não entende, ele vai sair da consulta sem saber o que ele tem, entendeu? Então, use uma linguagem adequada para o paciente. O método clínico centrado na pessoa, ele vai focar em 4 componentes em si. E eu vou explicar cada um deles. O primeiro componente é você explorar a doença, explorar a saúde e a experiência da pessoa. Então, explorar a doença, a saúde e a experiência da pessoa. Tanto que aqui a gente vai usar o modelo CIF, que a gente vai falar sobre o sentimento, as ideias, a funcionalidade e a expectativa que a pessoa tem. O segundo deles que a gente tem é entender a pessoa como um todo. Então, primeiro é você explorar a doença, a saúde e a experiência da pessoa. O segundo é você entender a pessoa como um todo. O terceiro é você elaborar um plano em conjunto com o paciente. Então, é nesse momento em que você vai, olha, vamos discutir qual seria o melhor tratamento para ele, sabe? E o 4 é o momento onde você vai intensificar a relação médica-paciente, né? É o momento em que você vai basicamente... foi o que eu falei, tem aquelas coisinhas que a gente sempre aprende, né? Cuidado ativa, escuta ativa, né? Você ter empatia, você ter o contato visual com o paciente, né? O paciente não vai estar falando, eu vou estar lá digitando. Tem que estar olhando no olho dele, sabe? Essas coisas. Clareza, respeito, isso tudo. Então, o primeiro passo que a gente falou é você explorar a doença, a saúde e a experiência da pessoa em si. O que isso quer dizer? Basicamente, investiga como a pessoa percebe a doença. Então, o primeiro passo é você entender como que a pessoa percebe a doença. O que a pessoa acha que ela tem? Chega lá e fala assim, olha, você tô com tal coisa. Perguntar, você tem uma ideia? O que você acha que você tem? Vai falar, tanto que o primeiro, acho que eu tô com tal coisa. Aí depois, o que você teme? O que você teme? Doutora, eu tenho medo que seja uma coisa muito grave.
Ou o que isso impacta, acaba impactando na vida da pessoa. E isso que talvez eu acho que eu tenha vai prejudicar no meu trabalho. Eu não vou conseguir trabalhar em relação a isso, sabe? Então, por isso que a gente usa o modelo CIF. Então, explorando a doença, a saúde e a expectativa e a experiência da pessoa é você investigar o que a pessoa sabe sobre a doença. E para isso a gente usa o CIF. O primeiro é o sentimento. Sentimento da pessoa, do paciente. O que o paciente tem? Tô com medo de seja alguma coisa grave. Ideia. O que você acha que eu tenho? Eu acho que eu tô com uma dor na coluna. O que você acha que você tem? Eu acho que eu tô com um problema na coluna, doutora. Tá. Sentimento, ideia, funcionalidade. O que isso vai estar relacionado no seu dia a dia? Isso vai te atrapalhar no seu dia a dia? Olha, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir, sei lá, ir pra faculdade, entendeu? Isso vai vai influenciar no meu dia a dia. E por último, as expectativas. É basicamente o que a pessoa espera sobre isso, sobre aquilo que ela acha que tem. Olha, no caso, pegando um exemplo que o paciente quer fazer uma ressonância magnética. Vai fazer uma ressonância magnética para ver o que tem, para confirmar, entendeu? Seria isso. Então, o primeiro passo é você explorar a saúde, a doença e a experiência da pessoa, onde você vai entender o que ela sabe sobre a doença, e a gente vai utilizar justamente o modelo CIF: sentimento, ideias, funcionalidade e expectativas. O segundo passo que a gente havia citado é você entender a pessoa como um todo. Então, assim, você vai considerar a pessoa, você vai entender a pessoa além da queixa, vai entender como que é a vida dela, como que é o trabalho dela, o cotidiano dela, como que é a crença dela. Um exemplo que eu até peguei aqui: o paciente tá com dor abdominal, uma mulher chega com dor abdominal. Eu tô com muita dor abdominal, tô com dor, entendeu? Aí você não vai chegar lá só fazendo tratamento, entendeu? Você deve entender a vida da pessoa. Essa dor abdominal dela pode estar ligado, por exemplo, com uma violência doméstica, pode estar ligado com um estresse financeiro, com um luto recente, com conflitos familiares, entendeu? Então, justamente você deve focar, entender na pessoa para você poder tratar ela da melhor forma adequada. Vamos supor que a pessoa tá com estresse. A gente sabe que o estresse ele justamente causa essa dor abdominal. Aí, se eu chegar lá só tratando a dor abdominal e eu não tratar o estresse da pessoa em si, essa dor abdominal vai voltar a acontecer, vai ocorrer e não vou ter tratado realmente o paciente. Agora, eu sei, já entendi a vida dela, entendi o cotidiano dela, entendi que esse estresse que ela tá, vamos supor que é por causa do trabalho, entendeu? Então a gente vai buscar formas de resolver esse estresse, de reduzir esse estresse, justamente para tratar a dor abdominal. Se você reduzir o estresse, essa dor abdominal não vai voltar, então você vai tratar o paciente de forma adequada, sabe? Então por isso que é importante você entender o paciente como um todo. Então, o primeiro passo, você entender a saúde, a doença e a experiência do paciente, você entender o que ele sabe sobre essa doença, o que ele acha, o que ele sabe sobre o que ele percebe sobre a doença, vai utilizar o CIF. O segundo momento, você entender a pessoa como um todo e não apenas na doença. O terceiro é você elaborar um tratamento, um conjunto com o paciente. Então, é aqui onde o médico e o paciente eles sentam, eles vão decidir justamente sobre o tratamento, qual que é a prioridade, qual que é a conduta. Por exemplo, até peguei um outro exemplo aqui, Então, elaborando um projeto comum de manejo, você vai ter a definição conjunta do problema, vai ver o que é prioridade para o paciente, estabelecimento de objetivos, vai ter um plano terapêutico compartilhado. Então, tipo assim, não é você chegar e falar, você vai tomar dipirona e pronto, acabou. Não, você vai chegar e falar assim, temos 2 opções de tratamento, qual que você acha que você se adapta no seu dia a dia? Paciente que, vamos supor, que tem um paciente idoso que tem dificuldade de engolir comprimido. Você não vai chegar lá fazendo uma prescrição de medicamento que você sabe que ele não vai, com comprimido, que você sabe que ele não vai usar. Olha, você tem comprimido e tem em gota. Qual que você prefere? Olha, doutora, eu prefiro em gota porque eu não consigo engolir, entendeu? Então, sabe, tem essas coisas relacionadas em si. Quais são as habilidades essenciais para esses casos? Flexibilidade, clareza, linguagem acessível, que nem eu falo, você resumir o plano terapêutico, você confirmar, tem que confirmar o entendimento do paciente. Ana Clara, como que eu vou fazer isso? Vai perguntar pro paciente, vai explicar tudo mais
Você entendeu? Ele disse, entendi. Então, me fala o que você entendeu, me explica com suas palavras o que você entendeu. Aí você vai ver se ele entendeu mesmo, entendeu? Se tiver alguma divergência ali, sabe? E tudo mais. E por último, não menos importante, foi o que eu falei, intensificar a relação entre pessoa e médico. Então é o momento que você vai valorizar o vínculo, a empatia, a confiança, a escutativa, a comunicação. Então você tem que ter o contato visual, tem que ter clareza a respeito de tudo isso que eu havia citado, sabe? Aí, né, chega uma coisa assim, por que o método centrado na pessoa é essencial para atenção primária? Porque a maioria dos casos é inespecífico. Então, muitas queixas têm componentes psicossocial, tem aquele cuidado contínuo, né? Eu dei o caso, por exemplo, da dor abdominal. O paciente chega com dor abdominal, essa dor abdominal pode estar relacionada com outras coisas, sabe, em si. E quais são os desafios na prática? Pressão do tempo, né? Para você fazer um método sentado clínico na pessoa, necessário ter um tempo adequado, né? Então, se você tiver uma demanda de pacientes e você tem que atender esses pacientes no seu dia a dia em si, não tem como você... tem que ter um controle desse tempo, consequentemente ter um controle na demanda, sabe? Que mais? Eu acho que é isso. Aplicar método clínico centrado na pessoa não significa consulta longa, tá? Significa uma consulta estruturada. E eu não sei se nesse vídeo eu falo sobre SWAP. Acho que eu já vou falar de uma vez, porque o vídeo tá curtinho, né? Então, peraí. Antes de falar do SWAP em si, que o SWAP ele tá junto com o letramento, né? O letramento ele é conhecido como se fosse a parte da alfabetização das pessoas em relação à saúde em si. Então, assim, o que é o letramento? O letramento em saúde é a capacidade da pessoa de encontrar, compreender, processar e utilizar informações relacionadas à saúde para tomar decisões. Ou seja, basicamente, vamos supor que você vai na consulta, aí o doutor fala que você tem, sei lá, uma neoplasia maligna no pulmão. Aí a capacidade de você entender o que seria isso, entendeu? Basicamente, então, não sei muito explicar muito sobre esse letramento. O nome já fala, né? A capacidade da pessoa de encontrar, compreender, processar e utilizar informações relacionadas à saúde para tomar suas próprias decisões, né? De tomar suas decisões. O que o letramento ele vai envolver? Basicamente, o paciente ele precisa ser capaz de entender as orientações médicas. Então, se o médico fala que tem que tomar remédio em tal horário, tal quantidade, blá, 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 ele tem que entender isso. O letramento envolve a participação do paciente em tomar suas próprias decisões em relação ao tratamento que ele prefere, né? Que a gente até havia discutido anteriormente no MCCP, né? Que foi... Vou até rever aqui. Cadê? A gente foi falado... Foi aonde? Foi na elaboração do plano de manejo, né? Que foi no terceiro componente do MCCP. Lembrando que o primeiro componente é a exploração da doença, saúde e a experiência da pessoa. Você investigar o que a pessoa entende sobre a doença. Utiliza o CIP. O segundo é você entender a pessoa como todo. O terceiro é o planejamento da doença. E o quarto é você intensificar a relação médico com o paciente. Só relembrando aqui rapidinho. Então, o letramento ele envolve o paciente ele precisa ser capaz de entender as orientações médicas, ele deve participar da decisão sobre o próprio tratamento e saber seu direito em relação à saúde, entre outras coisas. Então, realmente, é a alfabetização do paciente em relação à saúde em si. Aí, no letramento, a gente tem um modelo que eu não sei, não me arrisco a pronunciar esse modelo, vou me arriscar assim, que é o modelo de Sorensen, acho que é assim, Sorensen, Sorensen,
que basicamente compreende no acesso. Calma aí, deixa eu pegar aqui, ó. Compreende no acesso, na compreensão, na avaliação e na aplicação das informações. Então, o acesso, quando a gente fala que, vamos supor então que o letramento ele vai utilizar esse modelo de Sorensen e vai utilizar 4 componentes, assim como esse MCCP. O primeiro deles é o acesso. Então, o paciente ele tem que ter acesso às informações sobre a doença que ele tem. Vamos supor assim. Então, acesso, o paciente deve procurar, tem que ter acesso sobre as informações da doença que ele tem. Compreensão é o momento em que ele compreende e entende as informações daquela doença, as informações que o médico transmitiu para ele. A aplicação é utilizado, aliás, é aplicação última, né? A avaliação é a capacidade que o paciente tem que ter de julgar, de avaliar se aquilo que falou é compatível, é confiável, é útil com as coisas que ele sabe? Entendeu? E por fim, a aplicação, onde o paciente ele vai usar essas informações na prática para tratar da doença. Então, a gente sabe que na vida real isso não acontece, né? Infelizmente. Vou falar até disso mais pra frente. Então a primeira etapa é o acesso. O paciente deve ter acesso, procurar sobre as informações sobre a doença dele. Depois, o paciente ele deve entender, né, a compreensão, que é o momento que ele deve entender essas informações dessa doença. Depois, a avaliação, ele deve julgar se aquilo julgar de forma crítica se é confiável ou útil aquelas informações que o médico havia informado. E depois a aplicação, que é o momento em que ele vai utilizar essas informações para, tratar da doença dele em si. Aí, tanto que estava até escrito assim, se uma dessas etapas falharem, o cuidado em saúde fica prejudicado. Gente, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Vamos pensar aqui comigo, peraí. Que, infelizmente, isso na prática não funciona, né? Porque tanto que tá assim, qual que é o modelo? Qual que é a importância desse modelo de Sorensen, desse letramento? A importância é o que os pacientes devem saber ler prescrições, interpretar resultados de exame, entender campanhas de vacina e escolher diferentes tratamentos. O mais capaz de funcionar aqui na prática é entender campanhas de vacina. Agora, ler prescrições, você não vai saber ler uma prescrição, meu amor. Só se o médico conseguir explicar para ele de forma correta. Aí entra no caso da compreensão, né? Deve entender as informações. Então, se a compreensão for estabelecida, então realmente dá para ele ler prescrições. Interpretar resultados de exame eu já acho mais difícil isso acontecer. Entender campanhas de vacina SUSA dá para fazer também. E escolher diferentes tratamentos também dá. Agora, os demais não sei, né? Que eu vi citado, né? Mas enfim, então o modelo de Sorensen tem justamente essa importância. Esse modelo basicamente consiste na ideia de que o paciente ele deve tomar suas próprias decisões com base nos conhecimentos fornecidos sobre a saúde, né, dele, né? Então, assim, pessoas com baixo letramento costumam apresentar o quê? Menor adesão ao tratamento, muitas faltas em consultas, uso incorreto de medicamentos, pior no controle de doenças crônicas. Isso aqui até que faz sentido, porque vamos supor o seguinte. Vamos supor justamente que eu como médica, eu fale na maneira de explicar para o paciente, né? Que vamos dizer que eu usei muitos termos clínicos e o paciente não compreendeu. No caso de um medicamento, o paciente não vai saber realmente usar esse medicamento. Então, por isso que pode acabar piorando o controle de doenças crônicas, ou se não, tendo o uso incorreto de medicamentos, né? Se eu usei termos e o paciente não saiu da minha consulta sem entender nada, pode ocasionar do paciente não querer mais voltar na minha consulta, né? Não querer mais procurar um médico, porque do que adianta ele procurar um médico que não tá entendendo nada, ele não sabe o que ele tem, sabe? Então, assim, por isso que tem essa importância do funcionamento do letramento, né, desse modelo de Sorensen,
Mas, e tem esse quesito, né? Que se você tiver um baixo letramento, as pessoas vão ter o uso incorreto de medicamentos, as pessoas não vão querer voltar mais às consultas, vai piorar casos de doenças crônicas, que mais? Vai ter menor adesão ao tratamento, sabe? E principalmente, a pessoa só vai procurar atendimento apenas quando a doença estiver grave, entendeu? Então, essa é a importância de você ter um letramento, vamos dizer assim, bastante eficaz, né? Quais são os grupos com baixo letramento, né? Que a gente tem pessoas socioeconomicamente vulneráveis, idosos, pessoas com baixa renda, né? Porque baixo nível de escolaridade, baixa renda foi o que eu falei do parte vulnerável, né? Pessoas com baixo nível de escolaridade, vamos supor que você faz uma prescrição lá, você escreve como paciente que você tem que usar tal remédio em tal coisa, só que o paciente não sabe ler, entendeu? Então tem essa coisa até mesmo de acessibilidade envolvida, sabe? Como que você pode melhorar esse letramento? Usar linguagem simples, evitar termos técnicos, falar devagar, ter empatia, respeito, olhar no olho da pessoa diretamente, fazer perguntas abertas, gente. O que te trouxe aqui? O que você entendeu sobre o que foi passado aqui na consulta, sabe? Então é isso, como melhorar o letramento. Aí existe tanto uma técnica que a gente chama de técnica teachback, não sei, talvez. My English is very bad. Mas o que significa? Que você sempre deve pedir pro paciente para ele repetir o que ele foi entendido. Então vamos supor que eu falei para ele tomar tal coisa em tal hora, e fui falando. Aí você pergunta, você entendeu? Aí ele fala que sim, eu libero ele pro consultório e no final não entendeu merda nenhuma, entendeu? Então por isso pergunta, senhor fulano, se você entendeu, então me explique me explique com suas próprias palavras o que foi entendido, o que foi combinado aqui na consulta. Aí que você vai saber se ele entendeu ou não realmente o que aconteceu, o que foi passado para ele. Aí a gente precisa registrar isso, gente, no prontuário. Pra gente registrar isso no prontuário, a gente vai usar o SOAP. O SOAP é basicamente uma sigla de S de ser subjetivo ou de objetivo, A, avaliação, e P de plano. Então, o subjetivo basicamente inclui tudo que o paciente relata, desde a queixa principal, desde o HDA, que é a história da doença atual, desde o momento em que ele vai lá, eu tô com tal sintoma, eu tomo tal medicamento, tô com isso, tô com aquilo. Então, tudo que o paciente fala vai entrar na parte aqui do subjetivo. Ana Clara, então o que entra na parte então do objetivo? O objetivo basicamente inclui dados mensuráveis. Então aqui vai entrar o exame físico, aqui vai entrar os sinais vitais. É aqui que entra, por exemplo, eu acho que eu tenho exemplos aqui no meu celular depois. É aqui que entra exames de imagem, exames laboratoriais. Então, um exemplo. Paciente refere dor torácica há 2 dias e piora os esforços. Isso aqui é o que? Objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Agora o objetivo, pressão arterial tá 150 por 90, frequência cardíaca tá 110, ausculta pulmonar com sibilo, sabe? Isso daqui é o objetivo. Então o objetivo é o exame físico, sinais vitais, exames laboratoriais, exames de imagem, essas coisas. Agora, no momento da avaliação, a avaliação basicamente é você ter a interpretação de dados. Então aqui é o momento em que o médico coloca a hipótese de diagnóstico, os diagnósticos diferenciais, se tem gravidade, se tem problemas identificados. Então, provável crise asmática moderada é o momento que se encaixa, você descreveria assim na parte da avaliação. E o plano, o nome já fala, basicamente o tratamento que você vai estabelecer com o paciente, né? Lembrando que a gente estabelece o tratamento em conjunto, que é acho que é a terceira etapa. É a terceira etapa do MCCP. É a terceira etapa do MCCP, exatamente. Bonitinho. Então, no plano, né, no P, você vai ter a solicitação de exames. Vou solicitar tal exame para você para depois a gente ver o que está acontecendo. Vai solicitar, por exemplo, raio-x. Não, minto.
medicamentos, você vai passar tal medicamento, vai fazer tais orientações, se vai fazer encaminhamento, se vai ter o retorno, entendeu? Então, por exemplo, vai ser prescrito broncodilatador, solicitado raio-x e retorno em 48 horas, ou seja, em 2 dias, sabe? Então, aqui que está o plano. Então, esse é o subjetivo, tudo que o paciente vai relatar. O objetivo é tudo que basicamente dá para mensurar, exame físico, sinal vital, essas coisas. A avaliação são as hipóteses diagnósticas de forma resumida assim. E o P é o plano, né? O tratamento em si, o que você vai fazer, se vai ter retorno, não vai ter. E chega no momento dos 7 passos da consulta. Basicamente, o primeiro passo é o seguinte: antes de você chamar o paciente para sua sala, para consulta, você deve preparar um ambiente. Então, se tiver bagunçado, limpa, uma limpadinha, faz a higienização dos equipamentos, bota o jaleco, vê se o jaleco está arrumadinho, vê a iluminação, lê o prontuário do paciente antes, vê os exames laboratoriais antes, para você entender o que está acontecendo, o que te espera ali, sabe? Então, o primeiro passo é a preparação da consulta. Então, antes de entrar na sala, o profissional deve revisar prontuários, conferir exames anteriores, organizar o ambiente, preparar-se mentalmente para isso. O objetivo do passo 1 é justamente você iniciar a consulta já sabendo do contexto do paciente, já sabendo do contexto clínico em si. O passo 2 é os primeiros minutos da conversa. Aqui eu resumo o passo 2 como que é a queixa principal. Você vai chegar pro paciente, você vai fazer pergunta aberta. O que te trouxe aqui? Qual que é o problema? Então, minha filha, o que tá acontecendo com você? Entendeu? Então, o passo 2, você faz perguntas abertas. Então, o passo 2 é o momento que você cumprimenta o paciente, é o momento que você se apresenta, fala o seu nome, confere as coisas dele e tudo mais. E outra coisa, gente, vai chamar o paciente na sala, tá? Não vai pedir pra fulano chamar, não. Levanta o rabo da cadeira e vai lá chamar o paciente, tá? É um momento que você deve demonstrar empatia. Então, aqui, o passo 2 é a relação médico com o paciente. E é o momento que você realmente pergunta: olha, o que te trouxe aqui? O passo 3 é onde o médico vai investigar profundamente, né? Que a gente fala que é a exploração. Então, tosse. Então, é o momento que vamos dizer que você faz a HDA, né? Que seria o primeiro passo, que seria lá do S, né? Do subjetivo. Então, tá com tosse? Quando a tosse começou tal coisa. Quando fatores de piora melhora. Fatores desencadeantes. Não, gente, fatores desencadeantes piora melhora. Sintomas associados. A intensidade da tosse, a frequência da tosse. Sabe, essas coisas que você pergunta. Então, aqui a gente, por exemplo, usa também o CIF, né? É o momento em que você entende. Lembrando que o CIF é o sentimento do paciente, as ideias que o paciente entende sobre a doença. F de funcionalidade, se aquela doença vai atrapalhar na vida do paciente. E expectativa é tudo aquilo que o paciente espera que o médico vai pedir, sabe? Então, o primeiro passo, você prepara a consulta. O segundo passo é como se fosse relação médico-paciente. Então, você cumprimenta, pergunta o que está acontecendo, faz contato visual, tem que ter empatia, essas coisas. O terceiro momento é onde você vai, resumidamente, fazer HDA, você vai investigar o que está acontecendo. O quarto passo é você já formular as hipóteses, né? Então, olha, acho que você está tendo que você tem uma DPOC, por exemplo, entendeu? Que foi o assunto da minha prova de hoje. Acho que você está com DPOC. O que mais? Vezes a gravidade, se necessita de uma investigação social. Eu acho que eu tô falando alto pra caramba. Vou falar mais baixo. O quinto passo é o plano de cuidado, né? Você vê o tratamento do paciente, você entra e vamos fazer isso e tal. O tratamento, o sexto passo, você encerrar a consulta. E então, antes do paciente sair, você deve virar pra ele e perguntar: tem mais alguma coisa que você gostaria de falar pra gente? Porque às vezes pode acontecer do paciente ter esquecido, ou do paciente querer omitir, por vergonha, e depois ao longo da consulta ele se sentir mais à vontade pra falar, sabe? E o sétimo passo, aliás, que não é menos importante, que é basicamente a reflexão. É você se despedir, levanta rápido, abre a porta pro paciente, fechou, respira fundo, pensa: o que eu poderia ter melhorado? Será que esse ponto eu fui boa, esse ponto eu fui fraca, sabe? Você fazer essa reflexão em si. Então,
De maneira geral, ó, então o SWOAP tem o subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Subjetivo é tudo que o paciente fala, tudo que o paciente vai relatar, desde a queixa principal até o medicamento que ele toma, os sintomas e tudo mais. O objetivo é tudo, é o exame físico, é o exame laboratorial, é os sinais vitais em si. A avaliação é fazer você ter o provável diagnóstico, né, que até se encaixa no passo 4. E o P é fazer o plano, você fazer o tratamento com o paciente. Aí os 7 passos da consulta. Primeiro, preparar o ambiente. Segundo, os primeiros minutos, onde você vai estabelecer o contato, relação médico-paciente. O terceiro é quando você vai fazer uma investigação melhor da doença em si. O quarto é o momento em que você vai fazer os diagnósticos da doença, das hipóteses diagnósticas. O quinto é o momento em que você vai definir o plano terapêutico. O sexto é você encerrar a conversa perguntando que tem mais alguma coisa para falar. E o sétimo é basicamente uma reflexão que você faz consigo mesma sobre ao longo da consulta, o que você achou que foi. É isso, gente. Espero ter ajudado. Um grande beijos. E a mesma coisa de sempre, que eu já tô cansada.